Ó, tá joia? Ei, meu povo! Gente, desculpa, entrei assim, mas porque eu Noite. estava preparando aqui o vídeo. Boa noite, meus queridos. Deixa eu só arrumar aqui o fone. Boa noite. Ei, linda, tá boa, Caroline? Vou usar o fone, gente, porque fica melhor para eu ouvir vocês. O som tá bom, gente? Tá audível, tá tranquilo? Beleza, obrigada, Matheus. E aí, pessoal? Gente, que aula legal. Eu amo biologia, amo tudo que é ciência, eu fico louquinha. Pena que eu cheguei atrasada, podia ter pego essa aula, hein? Falar sobre colesterol. Eu estou a pessoa da ciência, amo. Vamos começar então. Já pegaram uma aguinha aí? Deixa eu só diminuir essa luz aqui que eu ponho para não ficar no escuro, né? Ok. Só para vocês verem essa minha cara de morta em pé. Hoje o dia foi bem longo. Uma boa noite, então, para meus queridos. Espero que todos estejam bem, de saúde, né? Esperando aí a vacina. Quem aí já vacinou, gente? Ei, Amanda, querida. Quem já vacinou aí, pessoal? Quem já está com a vacina no braço? Para a honra e glória do Senhor, porque, oh, meu Deus, como a gente esperou isso, né? Ei, Vitória, tá boa, querida? Boa noite. Um sonho, ô Matheus, que esse sonho se realize rápido, meu querido. Nossa, como a gente tem ansiado por isso, gente. As notícias nem sempre são boas, né? Só em outubro? Uai, pode ser que seja antes, viu? Amandoca, eu não. Você não quer vacinar? Como é que é? Claro que eu Ah, quero peraí. vacinar, não Ah, vacinei porque você riu ainda. assim, eu não, um sonho. Ó, como é que o texto, né? Fala assim, um sonho, a outra responde, eu não. Todo mundo quer vacinar, né, gente? Ó, ninguém ia ficar sem vacinado, não, viu? Hum, tô aqui tomando meu café para eu poder ficar bem desperta, bem animada, porque hoje nós vamos falar de muita coisa bacana. Seguindo a nossa matéria, eu conversei com o Nath e desde a semana passada eu já tinha prometido a vocês que eu ia mudar um pouco o rumo de nossas interações, tentando ser mais objetiva, ser um pouco mais precisa no tratamento com vocês das questões do Enem, né? Quando a gente fala em linguagens, a gente está englobando uma quantidade imensa de conteúdo, né? E nós não temos, né, um ano inteiro, todos os dias, todas as semanas, para tratar de um conteúdo cuja cobrança é de uma parte, né? Então, assim, eu faço análise dessas provas do Enem e eu vou separando conteúdos que são recorrentes, né? E essa análise que eu quero dar para vocês, que eu quero trazer para vocês, né? É óbvio que pode uma prova ou outra escapar alguma coisa, mas vamos dar conta de, assim, a maior parte e a grande maior parte disso tudo. Então, nós vamos trabalhar muito exercício, né? Eu vou trazer bastantes questões e a partir dessas questões eu vou pontuando a parte teórica com vocês. E daí eu vou tentar fornecer alguns complementos teóricos escritos, de modo que vocês possam estudar de forma independente e trazer as dúvidas tanto para mim, tá? Quanto também para a Lulu, para a Luísa, né? Que é a monitora de português. Eu espero que vocês estejam amando, gostei muito da Luísa. Achei a Luísa muito assim, muito simples, muito gracinha. E eu acho que vocês vão estar muito bem atendidos, viu? E ela é advogada, viu, gente? Aproveitem também para conversar com a Luísa sobre leis, sobre análise de leis, né? Para ela poder depois, eu pedi a ela que, quando a gente fosse trabalhar textos jurídicos, né? Porque no Enem também tem uma parte de textos que são trazidas, né? As leis, principalmente para endossar a redação, para ajudar a sustentar a argumentação, tá bom? É sempre importante, ok? Bom, vamos começar. Ah, antes que eu me esqueça, alguns de vocês têm me enviado redações. Eu fico super lisonjeada por isso, né? Vendo a confiança de vocês em mim. Só que eu vou pedir um pouquinho de paciência, porque assim, essas 2 semanas eu estou extremamente apertada. Então, assim, eu estou marcando com algumas pessoas. Hoje eu conversei com a Thalita, né, que tinha me mandado redação. Tentei falar com a Amanda, mas assim, foi com a Amanda não, gente. Com quem que eu tentei falar hoje? Foi com você, né, Amanda? Foi? Eu tô tão, ó, Letícia, desculpa. Não, não foi comigo, não. Letícia. A Letícia me mandou uma redação para análise também, só que eu tô ficando muito corrida, então, assim, às vezes eu demoro para atender,
mas eu sempre que possível vou atender vocês. Embora vocês também possam contar com o próprio Márcio, né, o monitor, com a Alex, que agora está dando apoio para vocês, então vocês podem distribuir, né, entre nós, caso eu fique agarrado, eu demore a te responder, mas pode me cobrar, me xingar, Poli, você não me falou nada, que dentro da possibilidade eu vou retornando, eu vou falando com vocês, tá bom? Para dar um apoio extra aí para a redação. Bom, hoje a gente continua aquele nosso bate-papo sobre texto, sobre comunicação. A gente tem visto, né? Eu fiz com vocês um percurso aí pelos gêneros, né? Que são cobrados no Enem. Falamos um pouco sobre a narrativa. Comentei sobre tipos de narrador. Isso vai retornando à medida que nós vamos avançando, tá? Então, prometo que sempre que possível a gente vai reforçando esses conhecimentos. E claro, vocês podem fazer essas demandas, sempre trazer para a gente essas informações, tá? Hoje eu enxertei dentro dessas análises, né, algumas questões para a gente poder reforçar a informação. Então, na aula passada, eu finalizei dizendo a vocês sobre o processo de comunicação. Isso é essencial tanto para análise de textos, para interpretação de textos, quaisquer textos, ok? Quanto também para escrita, para produção de texto. Sempre nós vamos pressupor esses elementos quando nós estivermos diante de um texto. Há sempre alguém querendo comunicar algo com alguém, e essa comunicação se faz por meio de um texto. Esse texto pode ser um texto oral, pode ser um texto escrito, né? E esse texto pode ser um texto que é divulgado no jornal, esse texto pode ser divulgado por meio de um livro, pela televisão, pela internet. Os suportes são vários, né? E a gente utiliza majoritariamente nas nossas comunicações, e o Enem usa como código a língua portuguesa. E o contexto vai ser variado. Então, a gente pode ter um texto da área médica, a gente pode ter um texto da área científica, a gente pode ter um texto da área das ciências exatas, um texto da área jurídica. Então, o contexto é de onde emerge aquela comunicação, de onde parte aquela necessidade comunicativa, tá? Aqui é um contexto didático, um contexto escolar. Então, todo o texto que eu produzo é com finalidade didática, de modo a compartilhar um conhecimento com vocês. E, claro, nessa interação, eu vou soltando pistas que vocês vão pegando, transformando em informação, em conhecimento e me devolvendo também em forma de conhecimento. Então, é muito importante nós sabermos sempre que todo texto tem uma finalidade, um objetivo comunicativo. E o Enem vai se valer disso o tempo todo, tá? E aí, a gente conversou sobre o narrador, que é a voz dos textos narrativos. Só que esse narrador, ele é um dos tipos de emissores, é uma das vozes que falam nos textos. Nós temos outras. Então, a gente fez um percurso aqui pelos textos que circulam nas provas do Enem, e vocês vão ver, por exemplo, poemas, canções, nas quais não haverá um narrador. Então, vocês vão ouvir muitas vezes a palavra eu lírico, tá? Que também você pode ouvir, eu poemático, que é mais raro, tá? Voz poética, também vocês podem ouvir, tá? E não confundam esse eu lírico, essa voz poética com o autor. Embora, e aí nós tomamos um exemplo do Manuel Bandeira, né? Esse texto lindíssimo, Desencanto, em que a voz fala em primeira pessoa. O eu lírico, ele se coloca como eu. E aí vem a ideia do foco narrativo, né? Nesse caso é o foco, né, da narrativa poética. Então, a gente tem aí eu faço, meu verso. E também o contexto remeta ao escritor, ao poeta, aquele que escreve. Quando ele fala eu faço versos. Então, esse texto é um texto muito excelente em confundir as pessoas, no sentido em que quem fala é o Manuel Bandeira. Não, na verdade, o Manuel Bandeira por meio do eu lírico dele, né? Então, todos os poetas, eles têm o seu eu lírico, aquele que fala. E olha que interessante, gente, vamos pegar o exemplo do Fernando Pessoa.
Fernando Pessoa, não sei se vocês conhecem, é um escritor português muito famoso, tá? Escritor de, talvez, boa parte dos poemas que a gente escute, né? Que a gente leia, né? Nesses versos do pensador, quando fala assim, eu não sou nada, eu não sou quase, eu sou quase nada. Apesar disso, tem em mim todos os sentimentos do mundo, né? Então, a gente ouve as frases do Fernando Pessoa, muitas vezes atribuída a outras pessoas, né? Mas a gente atribui, né, a outros pensadores, mas é Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa, ele era um escritor que tinha o que nós chamamos também na poesia de heterônimo. Ele criava outras personagens, outras pessoas para escrever por ele. Então, ele tinha, por exemplo, Alberto Caeiro, que era como se fosse assim, um outro Fernando Pessoa. E esse alter ego dele, esse heterônimo dele, esse outro nome dele, escrevia por ele e tinha um estilo próprio. Então, era outro eu lírico, era outra voz lírica escrevendo. Então, é muito incrível como ele conseguia diversificar os estilos, se fazendo em outra pessoa. Então, Fernando Pessoa é um ótimo exemplo dessa transição entre o eu escritor e o eu poético, tá? Então, no poema, na canção, e dentro da prova vocês vão ler eu lírico, eu poemático, voz poética, tá? Nós vamos ver algumas questões relacionadas. Bom, então como é que o Enem trabalha com essa questão, com essa abordagem? Vocês vão ver aqui que já tem até resposta, né, gente? Coloquei aqui. Então, eu trouxe aqui a letra de uma canção do Mano Brown, tá? Isso é uma questão de Enem, em que nós temos aqui, outro nome aqui, ó, voz lírica, tá vendo? Voz lírica. Então, nós temos a canção, e aí vocês, como eu disse, sempre vão partir da leitura da questão para depois entrar na leitura do texto, tá? Alguém sabe cantar essa música, gente? Porque eu não achei, na verdade, eu não tive tempo de achar para a gente ouvir. Se alguém souber cantar, pode cantar, tá? Mas olha só, lendo a questão, no fragmento da canção Negro Drama, a voz lírica, viu? Ó, voz lírica estabelece um fio condutor que garante a construção de um sentido ao... Então, aqui, olha o comando. A voz lírica estabelece um fio condutor. O que nós vamos entender de fio condutor? Ou seja, uma linha interpretativa, uma linha de interpretação que permite que nós construamos um sentido, ou seja, a construção de um sentido uau. Aí a gente vai pensar, bom, vamos prestar atenção nos sentidos que ele está trazendo aqui. Será que ele expõe uma crítica da sociedade para desenvolver a ideia central? Será que ele faz uma narrativa, ele narra sua compreensão da realidade para fortalecer um posicionamento? Ele aborda o assunto com imparcialidade para incluir as vozes dissonantes? Vozes dissonantes. Dissonantes são vozes divergentes, né? Ideias diferentes, ideias contrárias. Apresentar a realidade da periferia para questionar o discurso hegemônico. O discurso hegemônico, ou seja, o discurso comum, o senso comum, o que as pessoas, né, o que o senso comum diz a respeito de alguma coisa, vocês devem ter ouvido na redação, senso comum é aquela ideia que está muito próxima, muitas vezes, do estereótipo, muito próxima dos preconceitos, né, muito próxima daquelas ideias prontas, né, frases feitas e por aí vai. Ficcionalizar uma situação de vulnerabilidade para apontar as necessidades. Li tudo, já tem mais ou menos uma ideia, e aqui olha o centro. Todas as alternativas começam com um verbo, tá? Então, olha só, expor, narrar, abordar, apresentar, ficcionalizar. Ponto de atenção. Nós temos que prestar atenção nesses verbos porque eles dizem respeito à tipologia do texto. Uma canção, um poema, ele pode expressar, ele pode narrar, tá? Ele pode contar. Agora, expor crítica pode também, dependendo do poema, tá? Mas não é o objetivo central de um texto poético, de uma música, tá? A música, ela tem uma apreciação estética e dentro dessa apreciação ela pode se veicular. Vamos ver o texto, então. Quem quer ler para a gente a música? Lê a letra da música para a gente poder analisar?
Cadê minha leitora oficial? Tá aí, Benzinho? Fê? Cadê Fernanda? Eu posso ler? Claro, por favor. Quem pediu aí? Simone. Claro, Simone. Muito obrigada. Vai lá. O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram no campo para vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Olho para trás, vejo a estrada que eu trilhei. Mocota, quem teve lado a lado, quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas. De quem é quem? Dos manos e das minas fracas. Crime, futebol, música, eu também não consegui fugir disso aí. Eu sou mais um. Forrest Forrest Gump. Forrest Gump é mato. Eu Vai. prefiro contar uma história real. Vou contar a minha. Daria um filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto. Olha outra vez o rosto na multidão. A multidão é um monstro, só rosto e coração. Sem rosto e coração. Isso, ó, já tenho uma, como diz, uma suplente aí para Fernanda. Muito obrigada, Simone. Galera, vamos pegar aí algumas coisas que vocês viram. Vocês conhecem Forrest Gump? Alguém já assistiu a Forrest Gump, o contador de histórias? Alguém já viu esse filme? Esse filme é incrível. Pensa num filme incrível. É um filme que todo mundo tem de assistir. É maravilhoso. Dela, você ama Mano Brown ou você ama Forrest Gump? Eu amo Fernando Pessoa. Ah, minha linda, você é chique demais. Alberto Caeiro. Alberto Caeiro, eu peguei você, quer dizer, eu não vi seu chat antes, querida, realmente, estamos fora do contexto, né? Fernando Pessoa é maravilhoso. Depois você pega um poema aí para a gente compartilhar, tá? Bom, então voltando. A canção do Mano, ela vai falar, olha só, ele vai expor uma crítica da sociedade para desenvolver a ideia central dele. Ele está fazendo uma crítica da sociedade, gente, ele está expondo uma crítica. Esse é o centro, é a ideia central. Vamos pensar. Narrar sua compreensão da realidade para fortalecer um posicionamento dele. Abordar o assunto com imparcialidade para incluir as vozes dissonantes. À medida que vocês forem lendo as questões, vocês já vão excluindo, tá? Já vão pensando naquelas que não tem nada a ver, para a gente ficar com menos. Abordar com imparcialidade, essa música é imparcial, gente? Essa música é neutra, ela não toma um lado, ela não defende uma ideia? Olha aí. A gente já não pode dizer isso, né? Uma música, uma canção, ela tem um ponto de vista, embora não seja o objetivo, né? Mas olha aí, é imparcialidade? Não. Apresentar a realidade da periferia para questionar o discurso hegemônico? Essa é uma ótima possibilidade, né? A gente pensar, ele tá a realidade, mas aqui, ele não está falando da realidade da periferia para questionar o discurso hegemônico como objetivo a princípio, né? Mas a gente tem que pensar, apresenta essa ideia? Vamos pensar. Ficcionalizar uma situação de vulnerabilidade para apontar as necessidades? Ficcionalizar quer dizer inventar uma história, né, de uma situação de vulnerabilidade para apontar as necessidades. Mas o que ele está fazendo aqui? Está contando a própria história, né? Então, ele não está ficcionalizando. Essa história tem muito, né, da vida dele. Então, quem conhece um pouco de Mano Brown sabe que ele conta muitas vezes a própria vida, né, a vida da comunidade e tudo. Vamos ver a resposta. Olha lá, peraí. Epa, travou. Aham, deixa eu ver quem respondeu aqui. Ah, fiquei entre dúvida entre A e B. Ok, acho que é D. Bela. Boa noite, Fê. Chegou aí, né, querida? Ó, já estou achando quase uma substituta para você. Fernanda fez um bom papel na leitura aqui, viu? Olha aí, gente. Opa, epa. Entre A e D, mas na verdade é A, B. Lembra que eu falei do objetivo, que o poema, entre as formas, né? O que ele faz? Ele narra. Então, aqui ele está narrando uma história. O problema nem é o conteúdo aqui, mas é o objetivo. Ele faz o quê? Ele cria sentido
ao garantir a construção, ou melhor, ele garante, ele estabelece um fio condutor que garante a construção de um sentido ao narrar sua compreensão da realidade para fortalecer o seu posicionamento. Ou seja, o que ele vê na realidade fortalece o seu posicionamento. Tchan, 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 tchan. Poli, nada a ver. Eu não consegui entender essa questão. No Enem, vocês vão ver que essas questões elas vão se repetindo, tá? E nós vamos fazer muitas exatamente por isso. Porque essa aqui é uma questão que ela não é tão simples, porque ela precisa de compreensão do que é um pouco de uma música, qual é a função, qual é a tipologia, e daí, nesse caso, a gente elimina pela tipologia. Narrar. Expor, crítica, seria um texto de cunho crítico, um texto que seria, cujo objetivo seria realmente fazer uma crítica. Aí a gente faz uma charge, a gente faz uma tirinha, a gente faz uma crônica, tá? Abordar um assunto com imparcialidade é coisa de notícia, tá? É uma questão de reportagem, por exemplo. Apresentar a realidade da periferia para questionar um discurso, aí seria um artigo de opinião, né? Seria muito mais a ideia de um texto argumentativo, questionar o discurso, ficcionalizar seria um texto ficcional, mas aí, olha atenção, ficcionalizar uma situação, no caso dele, a gente sabe que o texto ele tem quase uma autobiografia, né? Olha lá, daria um filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto da multidão, tá vendo? Então tem muito da história dele aí, tá? Não desanime, ok? Vamos lá. Também falamos da charge das tirinhas, né? Na semana passada faltou colocar aqui tirinhas, porque o exemplo que eu coloquei para vocês é exatamente de uma tirinha. As tirinhas, as charges, são textos que nascem, né? Por exemplo, são textos que hoje, né, tem muito espaço nos jornais, mas também tem sites, e a gente tem, por exemplo, autores que têm um site especializado. Depois eu dou uma dica para vocês de boas tirinhas, de bons lugares para vocês procurarem. As tirinhas são excelentes recursos de crítica, excelentes textos para crítica política, social, de todas as ordens. Então, o emissor aqui é um chargista. Então, esses personagens aqui, eles estão expressando a opinião do chargista. É um texto também de opinião, é um texto que veicula uma crítica que é o pensamento do próprio chargista. Então, quando ele fala, quando ele expõe o seu texto, ele está fazendo. Eu devia ter trazido aqui a Mafalda, talvez vocês conheçam, a Mafalda, que é uma menininha, só menininha no tamanho, mas a cabeça é totalmente de adulto, que é uma personagem famosa do argentino Quino. Depois a gente vai mexer muito com Mafalda. Mafalda, ela é um ser politizado, um ser político, um ser extremamente crítico, extremamente preciso nas ponderações dela. Então, as tirinhas da Mafalda são famosas por esses posicionamentos políticos, que são os posicionamentos do Quino, né? Então, o Quino fala muito contra a ditadura, fala muito sobre meio ambiente, muitas críticas, né, que são necessárias, só que ele morreu, né, há pouco tempo, mas deixou um legado aí maravilhoso. Vamos ver uma questão de tirinha. Vocês estão me acompanhando, meus queridos? Estou vendo todo mundo quietinho. Podem fazer pergunta, podem pedir para eu repetir, tá bom? Quem precisar ir repetir. Deixa eu ver quem está comigo aqui. Tem alguém novo? Alguém que está chegando pela primeira vez? Se tiver, depois se apresenta para mim, tá? Eu sou a Poli. Então, se você chegou hoje, bem-vindo, mas acredito que é o mesmo quórum, né? Vamos lá. Ou já dei a resposta, sem querer. Então, você já sabe a resposta, mas não posso falar muito, não. Vamos ver essa questão de tirinha, mas a questão em si, ela vai trabalhar com outros elementos, mas eu vou falar um pouco da tirinha para vocês. Olha só, então, a tirinha é um texto humorístico, né, que tem ali uma função de contar uma historinha, mas no fundo está se criticando alguma questão, né, de comportamento, uma questão pode estar relacionada ao meio social, pode ser um humor, né, que fale, por exemplo, do homem, e é o caso desse aí. Olha lá. Às vezes eu fico feliz sem ter motivo. É porque você é bobo. Sério? É uma alegria interior. Sei, o bobo alegre interior. Agora você cortou meu barato. Aí o outro, agora estou feliz com o motivo, né? Então aí é humor por humor, né? Aquele tipo de pessoa que
que está sempre contrária à nossa alegria, ou aquele tipo de gente que fica desconfortável com o fato de a gente ser feliz, né, gente? Infelizmente tem esse tipo de gente. Qual que é o mote, então, da pergunta? Olha lá, as tirinhas, em geral, apresentam um tipo de linguagem mais coloquial. Por isso, é comum a utilização do sentido conotativo presente na tirinha em análise. O que é o sentido conotativo, gente? Vamos fazer uma volta aqui. Espera aí. O que é o sentido conotativo? Olha só. Nós temos no estudo dos sentidos, no estudo da interpretação de textos, que analisar também dois fenômenos, dois eventos chamados denotação e conotação. Então, nós temos um sentido denotativo, que é o sentido próprio das palavras. Então, as palavras podem ser usadas no sentido do dicionário. Então, quando vocês ouvirem denotação, denotativo, é o sentido do dicionário, de dicionário, é o sentido real das palavras. Ao passo que o sentido conotativo, opa, peraí que está passando sozinho, ao passo que o sentido conotativo é o sentido figurado. Então, quando eu falar conotativo, é como se usa, né? Como se usa em determinado contexto. É o sentido figurado, versus sentido real. Então, as tirinhas, os textos humorísticos se valem muito dos sentidos figurados, dos sentidos, né? E muitas vezes usos coloquiais, gírias, palavras e expressões do cotidiano, é o que a gente chama de expressões coloquiais, tá? Bom, quando eu digo meu amigo é um gato, o que vem na mensagem? O que vem na cabeça de vocês aí? Meu amigo é um gato. Qual que é a primeira imagem que vem na cabeça? Ele é bonito. Ah, sapequinha. A Peca tá de olho um gato aí, né? Olha lá. Se a gente usar o sentido denotativo, olha lá, a gente pode pensar que o amigo é um gato de verdade. Eu tenho duas gatas, Tarsila e Diva, são as minhas gatas, né? Então, eu posso dizer que eu tenho duas amigas gatas. Esse é o sentido dicionarizado. Então, a primeira leitura de gato, é claro que a frase te levou a pensar num gato mesmo, né? Num gato, exatamente esse aqui, ó. Então, quando eu tenho um amigo gato, então meu melhor amigo é um gato. Eu casei com o meu melhor amigo, né, gente? O meu melhor amigo é meu amor. Tem até a musiquinha. Então, olha só, o sentido denotativo... Opa, peraí. O sentido denotativo é o sentido real, é o sentido do dicionário. Ao passo que o sentido conotativo é aquele sentido como a gente usa, né? Aquele sentido figurado, é quando a gente pega uma palavra e usa com outro sentido, e aí nós temos um sem número delas, tá? Voltando lá para a nossa questão, então ela faz exatamente essa menção, tá? Eu vou até já dar a resposta aqui, porque eu já dei a cola mesmo. Olha só, pergunta-se então, por isso é comum a utilização do sentido conotativo presente na tirinha e análise. Olha o caso do verbo cortar. Agora você cortou o meu barato. Cortar o barato, nesse caso, cortar quer dizer encerrar, por fim, né? Os outros usos, olha só, o adjetivo bobo, que se apresenta como uma valorização, nesse caso, bobo é um uso coloquial, é uma fala coloquial, mas bobo é bobo, né? Bobo, o sentido de bobo é o sentido real, é o sentido denotativo. Advérbio agora, olha lá, que restringe o sentimento a um momento. Agora estou feliz com motivo. Aqui a interpretação vai se fazer do seguinte: agora não é só naquele momento. Esse agora quer dizer, ó, bom, beleza, agora você me fez feliz de um modo geral, ele vai ser para sempre feliz. Depois nós temos a locução, essas palavrinhas nós vamos conhecendo aos poucos, tá? Locução adverbial. Olha só, às vezes, quer dizer aqui o quando, né? Às vezes que busca minimizar a emoção. Olha lá, às vezes eu fico feliz sem ter motivo. Não é o intuito minimizar. Às vezes aqui é simplesmente dar a ideia de que de vez em quando, né, ele fica feliz sem ter motivo. Ele não está minimizando, pelo contrário. Ele até reforça, sério, é uma alegria interior. Deixa eu ver o chat aqui. Eu não entendi. Isso, Fê, muito bem, sentido Conotativo. real ou não. Oi, bem.
Esse conotativo é tipo esse meu amigo é um gato, então? Isso mesmo. O Tá. gato aí do amigo, né? Quando o amigo é humano, o gato aí está sendo usado num sentido conotativo. É um sentido contextual, tá? É o contexto que dá o sentido. O sentido real, denotativo do dicionário é felino, animal, né? Da classe dos felinos. Esse é o sentido real. Então, vocês vão ouvir essas palavrinhas, vocês vão ler essas palavrinhas muitas vezes aí nas questões do Enem, tá, gente? Então, aqui a questão, ela vai explorar o sentido do verbo cortar. Então, o verbo cortar aqui, ele não está sendo usado no sentido de partir algo, né? Então, cortar aqui é no sentido, nossa, você me cortou. Olha aí, quando você fala com a pessoa assim, essa educação, você me cortou. Você não cortou a pessoa, né? Você está interrompendo. Então, isso também é sentido conotativo. Beleza, gente? Isso é muito importante. Então, eu nem quis explorar o restante, porque essa questão ela vai nos servir para isso. E olha só, é uma questão que envolve a tirinha, que é um texto humorístico, né, que tem os personagens e vai usar. E a última aqui está dizendo a expressão sério, que apresenta um desejo do personagem. Não, o sério aqui quer dizer, não é desejo, o sério aqui está dizendo, é verdade, eu estou reafirmando. Isso é o que a gente chama de interjeição. Dela, o que é o tá bom aqui? O tá bom é o quê? O que eu tinha falado? É que eu entendi. Ah, então tá joia. Gente, podem interromper, tá? Qualquer momento. Professora, Oi, meu bem, fala. é, o sentido conotativo, ele... Uhum. Ai, calma que eu perdi o raciocínio. Elabora. Ele vai... É, Ai, eu não sei como falar. Tipo, vamos ele lá. vai ter dois sentidos, a palavra? Sempre. Ah, isso. Quando você vai usar o sentido conotativo, quer dizer que você tem um sentido real. Toda palavra usada em sentido conotativo, ela tem no mínimo dois sentidos. Você tem toda a razão. Então, quando eu falo para você, nossa, gente, hoje eu tô nostálgica. Nossa, fulano é um pão. Só os velhos vão saber disso. Nossa, mas fulano é um pão. Como é que você chama alguém de bonito hoje, hein? Os jovens aí da turma. Quando você quer dizer que alguém é gatinho, que alguém é pegável. É um filé? Como é que vocês Crush, falam? filé, Boa, Fê! É um crush. crush! Eu vejo os meninos falando, né? Eu tenho crush, eu tenho marido, né? Mas tá Você bom. tem seu marido. Não, nosso marido é um filé. Fala que É um nossos crush, maridos né? são filé. Oh, O Jesus. meu é um. Ah, exatamente. Crush é uma outra categoria de palavras, mas foi bom você lembrar. Depois eu vou explicar para vocês o que o crush é. Mas olha aí, ele é um filé. Você é muito novinha, você não deve falar filé, não. Mas olha só, ele é um filé, ele é um pão. Filé é um corte de carne, sentido denotativo. Só que nesse contexto, olha aí, contexto conotativo, eu usei filé no sentido de bonito, gato, né? Pegável, e aí vai, casável, namorável, o que a gente quiser colocar, tá bom? Então, serve tanto para homem quanto para mulher, tá? Ela é um filé, beleza? Então, entendeu o que é o conotativo? É o contextual. Oi, Fê, oi. Você ia falar? O que ia falar aí? Por exemplo, Ah, uma palavra um pouquinho, tá fugindo um pouquinho do texto, mas ah. quando a gente fala, por exemplo, tô com um nó na garganta, é uma frase conotativa, porque ninguém tá com Muito nó na bem, garganta. A gente não dá para muito dar bem. um nó na garganta. Excelente exemplo, exatamente. A palavra nó remete a quê? Algo que possa ser realmente. O nó é como é que a gente chama? O nó é o quê? É Algo que um, incomoda, né? Sei isso lá. é nesse sentido que você usou, o nó é um objeto. Quando você fala assim, ó, dá um nó nessa linha para mim, é você fazer um movimento que trave, né, aquela linha, no sentido denotativo dicionário. Agora, conotativo foi o que você falou. Nossa, eu tô com um nó na garganta. Sua Quando garganta a não gente quer falar algo com alguém, não conseguiu Isso. falar, aí a gente usa no conotativo, né? Tô com um nó na garganta. Exatamente, você usa no conotativo. Por exemplo, quando a gente fala assim, ó, travei. Olha isso, travei, Isso aí do poxa, né? que você acabou de Travei. colocar aí. Aham, Meu amigo é um gato.
Isso aí é um exemplo ótimo. Exatamente. Gato felino. Ah, você chegou depois, né? Você não viu se eu tinha visto isso, não? Ó, gato felino, sentido real. Gato bonito, charmoso, sentido conotativo. Tá bom? Então, esse é o nosso sentido. Gente, como eu disse, vai se explorar muito esses sentidos dentro da prova. Inclusive, quando nós formos aprender daqui uns dias figuras de linguagem, nós vamos nos valer muito desses elementos, tá? Outra questão do Enem envolvendo agora uma charge, tá? Essa charge, pode ter essa charge, você pode ter cartoon, são dois gêneros muito parecidos. Geralmente é um texto que a gente chama de imagético, texto misto, porque ele envolve imagem, linguagem não verbal, ou seja, não é escrita, é a imagem, e a linguagem verbal, que é o texto. Olha essa questão, eles estão chegando. Reparem a imagem, tá dando para ver aí? Olha o que nós temos aqui. Nós temos uma floresta, nós temos os personagens, aqui nós temos um índiozinho com um macaquinho abraçados, nós temos árvores que estão sendo derrubadas e os pássaros aqui, né, voando em torno, ou seja, fugindo provavelmente. Então, a primeira análise que eu faço, geral, é da imagem associada ao texto. A charge tem sempre a junção de essa possibilidade de imagem e texto. Há charges que não têm texto. É possível, tá? Mas a maioria tem texto e imagem. Vamos ver se vocês conseguem responder e explicar essa aqui. Olha a questão. Sobre a crítica contida na charge, de novo, charge é texto crítico, é texto que serve, cuja função é realmente criticar, trazer humor, e o humor não necessariamente é para fazer rir, o humor às vezes é para fazer refletir, tá? É a graça, é a moral do texto. Considerando a construção textual e o contexto apresentado, o pronome na fala da personagem tem sentido completo por apontar uma identificação entre. Olha, vamos dividir essa questão. Primeiro fala do contexto, fala da questão, né, da construção do texto, aí nós temos que levar em consideração o que está dentro do quadrinho. Eles estão chegando. O pronome na fala da personagem, qual é o pronome aqui na fala do personagem, gente? Qual dessas três palavras aqui a gente pode chamar de pronome? Vamos ver se vocês lembram dessa Eles. matéria. Isso, muito bem, gente, exatamente, eles. Pronome é uma classe de palavra que nós usamos para substituir o nome. Oi? Quem falou aí? Alguém falou aí? Zé? Ouvi uma voz masculina aí. Então, eles. E aí, gente, apontar uma identificação entre, olha, esse pronome na fala da personagem tem sentido completo porque ele aponta uma identificação entre os animais e os homens da cidade. Eles são os animais. As novidades e as mudanças do ambiente, esse eles aqui remete às novidades. Esse eles aqui remete o jovem indígena e os animais da floresta. Quem está chegando são os animais da floresta. Os indígenas e os conhecimentos da natureza. Ou a intervenção humana e a ameaça à natureza. Letra E. Não dá nem para falar diferente, né? Questão tranquila. A intervenção humana, ou seja, eles aí, remete a quem, gente? Quem são esses eles aí? Os humanos. Isso. Nós. É nós aí, matando tudo, meu Deus. E, graças a Deus, o maligno do ministro do Meio Ambiente caiu. Até que, enfim, aquele homem saiu. Misericórdia, que vergonha que estava. Então, olha aí, a intervenção humana e a ameaça à natureza. Então, o sentido completo do eles, aí o eles remete ao homem. Muito bem. Tá vendo? Tem essas questões também, questões mais tranquilas, né, que a gente pode interpretar. Então, aí envolveu pronome, referência, ou seja, qual é o elemento, e também o contexto, tá? Então, leve em consideração tudo que a questão está falando. Mais uma. Vamos mais uma agora.
Mais pobres e... Ah, outra coisa. Às vezes, a charge, isso aqui também é outro exemplo de charge, a charge apresenta, às vezes, uma legenda superior. Ela tem um elemento de texto antes do texto propriamente dito. Vamos ler essa charge? Agora, outra pessoa lê para a gente aí. Deixa eu parar de falar, porque eu estou falando muito. Quem lê para nós a charge aí, interpreta o que entendeu dela, por favor. Vamos lá? Pode Vai, ler? Peixe. Vai, claro. Ânimo, mulher. Só mais 8 gerações e a gente sai dessa miséria. Eita, pancada. E aí, amiga, o que você acha? Qual que é a ironia? Qual que é o humor aí? O que essa pessoa está trazendo aí para a mulher? Olha lá, olha o texto em cima. Mais pobres precisam de até 9 gerações para atingir renda média do Brasil. Olha isso, gente. Esse é o Brasilzão, né? Nosso, infelizmente, a realidade de muita gente. O humor da charge, já vou ajudar vocês a pensar. O humor da charge é construído e expresso na relação entre os textos verbal, olha o que eu acabei de falar, textos verbal e não verbal. Quando falar texto verbal, é o escrito. Não verbal, ou seja, não verbo, o verbo aqui é a palavra, é a imagem. Então, essa relação entre a imagem e o texto, ela é feita através, ou seja, o humor se constrói através de... E aí, quem vai responder essa para a gente? Como é que se constrói o humor aí? Essa charge tem um pouco a ver com política? Tem, se tem, com certeza. Tem a ver É uma com... crítica também, né? Sim, totalmente, exatamente. Olha aí, o humor, nesse sentido, não é humor para rir, não. O humor não é necessariamente aquele que nos leva ao riso no que diz respeito à charge. A charge Pode ser que seja B. É uma possibilidade, vamos ver, mas é uma imprecisão divulgada na pesquisa? A crítica centrada na imprecisão, essa fala do homem. Não. O que é imprecisão? Imprecisão é algo que não é certo, impreciso, que não é preciso. Opa, tem uma voz masculina, deixa eu ouvir. O que você achou? Não, qual que você acha? Eu acho que é a letra D. Eu acho que é a E. Acho que é Ó, Eu acho que é a E. A vamos E. ver quem. Ó, letra D, letra E. Ó, Bela diz que é E, Márcia diz que é C. Vamos Acho que é analisar D. esse. Dei a resposta. Eu tô ruim hoje de controlar isso. É letra D, gente. Desculpa. Era para dar mais um pouco de mistério. É porque eu fui passar aqui sem querer. É letra D. Vou me explicar por quê? Antes disso, vamos ver as que vocês pensaram. A letra A, exagerada caracterização e reação das personagens? Não. O humor não se faz por meio disso, tá? Aqui, ó, os personagens são caracterizados como tal, né? Geralmente as caracterizações de pessoas que moram em rua, né, são feitas dessa forma. Você vê sempre esse saquinho, né, com remendinho, ou a pessoa descalça. E, geralmente a caracterização não está exagerada, ela é própria do texto humorístico. Crítica centrada na imprecisão, quem perguntou o que é imprecisão, divulgada na pesquisa. Cadê? Tem pesquisa falando aqui, não está falando de pesquisa. Lá em cima está dizendo, tem um estudo. Achei, Polly, tem um estudo. Mas aqui não há uma imprecisão. A pesquisa diz que mais pobres precisam de até 9 gerações para atingir renda média. Não é isso que a charge quer trabalhar. A imagem está relacionada a esse texto. Deixa eu ver o chat aqui. Isso mesmo. A questão, às vezes, nos leva a um pouco de confusão. E vocês vão ter sempre um distrator, viu, gente? Uma resposta, quem fica entre duas, vai, geralmente, e eu quero levar vocês a ficar no máximo entre duas. Letra B, já falamos que não. Letra C, informação disseminada aos favorecidos pelo estudo. Então, o humor não se consiste nessa informação. Essa daí dá para descartar de primeira, né? De primeira, né? Porque não tem informação disseminada, não tem nada aí relacionado à informação, não é mesmo? Uma conexão estabelecida entre a fala e o ambiente apresentado, isso que ele está falando aqui tem a ver com o ambiente? A fala dele combina com a situação deles, pessoal?
E aí entra a nossa resposta. O humor se faz exatamente entre a contradição entre a informação, ou seja, a situação deles, 9 gerações para se atingir uma renda média, e a fala animada do moço. Ele tá dando uma má notícia. Agora, se ele estivesse sendo irônico, ok. Ele está dizendo, ânimo, mulher, só mais 8 gerações e a gente sai dessa miséria. A pobre da mulher até está desanimada. Então, o humor aqui se faz exatamente dessa quebra, né, de expectativa, ou seja, ele deveria estar falando, ô, mulher, desista, né, nós não vamos conseguir. Então, o humor se faz por essa contradição. E aí, gente? Difícil? Tá bom. Eu tenho certeza que nós vamos cada vez mais entender. Vocês vão ficar tão bons nisso? Nossa, Deus, eu estou assim ansiosa. Vocês vão se acostumando com a linguagem, vocês vão se acostumando com o vocabulário, vocês vão se acostumando. Então, quanto mais questões a gente fizer, pessoal, melhor. E eu vou deixar para vocês vários simulados, tá bom? Para vocês treinarem. E atenção, é um para casa? É um para casa. Mas eu não vou ficar exigindo de vocês, né, para retorno, mas a gente vai sempre fazer. Vou deixar questões com gabarito, de modo que vocês consigam já trabalhar isso, tá? Então, essa é a resposta. Antes de passar para mais uma, espera aí que deu uma travadinha aqui, vamos relembrar que também existem no Enem textos de campanhas e peças publicitárias. Esse conjunto aqui é bastante vasto. O Enem gosta muito de campanhas ou peças publicitárias. Gente, alguém me dá a notícia do horário, por favor? Para eu não interromper, para eu não invadir a aula do Rafa logo. 8h39. Ah, nosso Deus, que hora que eu tinha que acabar? Gente, é agora, Se eu não né? me engano, é 8h40. Ah, então tá. Então tem um minuto aqui. Então me dê aqui. O Rafa já chegou? Já chegou? Não, né? Eu Hoje é não o vi ele Thiago. entrando. Quem é agora? É o Thiago, de Química. Ah, o Tiago de Química. Ai, meu Deus, estava achando que era o Rafa. Ele já está aí com a gente. Tiago, querido. Ei, ele já está aí com a gente. Fala, rei. Gracinha, ele está aí quietinho, gente. Eu vou acabar agora, viu, meu querido? Me dá só mais um minutinho. Ô, dó, meu Deus, gente, vocês me avisem, viu? Porque senão eu tomo o tempo da aula dele. Vou acabar, gente. Só mais uma questão e a gente vai acabar. Voltando aqui, ó. Então, ai, gente, peraí. Cadê? Olha só. Falamos das campanhas e aí eu trouxe mais uma questão para vocês verem. Então, é o anunciante, tá? É o anunciante que vai falar nessas campanhas. Pode ser um anunciante comercial, uma empresa, tá? E nesse sentido, vocês têm que observar qual que é o objetivo comunicativo da campanha. Nós vamos trabalhar informações tanto no sentido de saber quando que a campanha está vendendo um produto, quando ela está vendendo uma ideia. Neste caso da campanha da Acnur, que é uma agência da ONU, a Acnur aqui ela está promovendo o projeto Gente da Gente, que é um projeto que ajuda pessoas refugiadas. Então, a gente tem aqui um objetivo comunicativo, que é fazer uma convocação. Como tem uma hashtag, está convocando, de algum modo, as pessoas a se juntarem ao movimento, tá? Então, tem uma finalidade. Olha essa questão agora. Agência Base Propaganda, a gente olha também, né, essa referência, e aqui nós temos uma imagem, Tarcísio Barros, 26 anos, baiano, de Santa Catarina, baiano, o que é isso aqui? É SC, a cidade é de Baiano, ó, Santa Catarina, né? Adorei o currículo. Você só precisa perder o sotaque. Olha isso. Elogio não anula preconceito. Se oriente. Então, adorei o currículo. Você só precisa perder o sotaque. Olha isso. Considerando que a campanha objetiva expor um determinado modo de discriminação, o cartaz centra sua denúncia em quê? Na ofensa, olha a denúncia do cartaz. Elogio não anula preconceito. O cartaz centra sua denúncia. E aí, gente? Letra B. A B. Ok. Haha, muito bem.
no preconceito às características linguísticas variadas, ou seja, pessoas que falam diferente. Eu não vou nem me deter muito aqui, porque eu acho que eu já tomei o tempinho. Próxima aula eu explico as demais desse aqui. Então, hoje, nós vimos, pessoal... Ai, obrigada, querido, obrigada, Tiago, mas eu não quero ficar te atrapalhando, não, tá? Hoje, então, pessoal, nós vimos, tá? Vários exemplares de questões que lidam com enunciadores diferentes. Então, não é só o narrador, nós temos anunciantes, nós temos chargistas, e cada texto desses tem um objetivo comunicativo. Tem também linguagens diferentes, e nós vamos aprendendo aos pouquinhos como interpretar, como analisar os contextos, e toda palavra diferente que aparecer, pergunta, porque nós vamos precisar delas também, tá bom? Na próxima aula eu continuo nesse foco e vou trazer mais questões sobre objetivo comunicativo, sobre para a gente interpretar também a questão e qual é a resposta para a gente conseguir ficar cada vez mais esperto nessas questões do Enem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Estou à disposição, se vocês precisarem tirar dúvida, fiquem à disposição, fico à disposição. Obrigada, Letícia, você. Beijo, obrigada. Beijo, Fê, querida. Gente, aula gravada, qualquer dúvida, não deixe de falar comigo. Tiago, tá com você. Muito obrigada pela paciência aí, gente. Deus abençoe, boa noite para vocês. Tchau, tchau, gente. Amém, boa noite. Amém, tchau, tchau. E aí, pessoal? Doidão! Deixa eu marcar aqui. Tá todo mundo me vendo? Tá todo mundo de boa? Todo mundo relax? Todo mundo tranks? Conta aí pra mim. Hein? Tranquilo, boa noite, professor. Boa noite, Simone. Ô, gente, é o seguinte, tá? Hoje nós vamos continuar